mas o assunto que me foi proposto, dá quase vontade, eu estava dizendo ao professor, de você dizer assim, não sei não, negado, as saídas para a crise, né? O meu tema é saídas para a crise, então a vontade, a tentação, vendo o tamanho do abacaxi, é dizer, olha, não sei não, ainda preciso estudar muito. Mas eu quero crer que a perplexidade diante do tamanho do problema não deve ser o melhor conselheiro. E aí eu estava pensando como é que eu poderia colaborar, não é, no encontro que eu quase não consigo chegar porque a minha agenda é extremamente apertada, e hoje o dia é um dia importantíssimo para a sociedade brasileira, em que a gente pode ter recuperado o primado democrático sobre o golpismo, que infelizmente tomou conta do país, diante de uma certa paralisia da nossa sociedade. E eu estava marcado para vir, e o meu primeiro compromisso é com a estudantada brasileira, em quem eu deposito muita fé, muita confiança de que posso olhar o futuro do país com a generosidade e a desinterdição ideológica que nos foi vendida como ciência boa, sendo ideologia ruim de quinta categoria. Então eu hoje cheguei 2h30 da manhã, vindo de São Paulo, quase os aviões não traziam, fiz um trabalho com o meu partido, o PDT, meu companheiro Ronaldo Lessa, de quem eu trago um cumprimento. Eu pedi para ele não me acompanhar, porque ele estava sentindo dores, está se recuperando, e eu disse a ele que vinha para cá e traria o abraço dele, e em seguida me senti assim meio que empurrado para ir para a rua. Olha o que é que eu acabei fazendo. Tirei o paletó e a gravata e fui andar anonimamente no meio do povão, né, de Maceió. Fiquei muito orgulhoso de ter feito isso, caminhei ali, fiquei molhado de suor, fui até o fim da caminhada e fui reconhecido por muita gente que me tratou com o maior carinho, e quase que eu também não consigo chegar aqui, mas enfim, eu vim porque eu tinha assumido o compromisso de discutir com os estudantes de públicas, e sendo estudante de públicas do Nordeste, há razões muito importantes, muito relevantes para que eu desse uma dedicação pessoal e carinhosa a esse nosso encontro. Então, ainda que eu esteja aqui um pouco com a pilha gasta, eu vou tentar repartir um pouco com vocês uma percepção de por que eu atribuo essa grande importância a uma juventude que está se qualificando para basicamente servir ao Estado. A grande questão de fundo da humanidade hoje, e eu não disse do Brasil, eu disse da humanidade, é uma brutal perplexidade em relação ao papel do Estado na sua relação com as essencialidades do viver comunitário, mas especialmente das relações do Estado com a economia, onde se realiza, no fundo, basicamente a nossa vida. É dali que se extraem os empregos, os salários e os tributos com os quais, mais ou menos porcamente, mais ou menos decentemente, a gente financia o bem-estar da comunidade, na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, etc, etc, etc. E o que é que aconteceu, e essa é uma contribuição um pouco mais larga que eu poderia dar a vocês para a gente chegar ao nosso país e à saída das nossas crises. É preciso que a gente supere as perplexidades ideológicas e procure guiar nosso olhar um pouco pela ciência e um pouco pela nossa observação da nossa própria realidade. E aí, vejam bem, ali por volta do princípio dos anos 80, o mundo começou a viver uma brutal contradição. Emergiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial um conjunto de absolutamente exóticas instituições que vinham do Oriente, que estava buscando rivalizar em todos os campos, especialmente no campo da indústria ocidental, na competição global. Basicamente, o Império norte-americano e o Império europeu, o Império britânico especialmente, acostumaram-se numa relação meio simbiótica a estarem desde a Segunda Guerra Mundial solitários na promoção de uma economia moderna que era símbolo da indústria que eles praticamente monopolizavam. Daí surge o Japão, daí surge a Coreia do Sul e, mais exuberantemente, com números absolutamente impressionantes, surge a China. Agora pensando no mundo, porque nos outros momentos da China importante, ela sempre foi muito entrópica, ela sempre pensou muito para dentro.
E aí o produto industrial ocidental começou a rivalizar com o mercado com o produto vindo do Oriente. Qual era a contradição? O produto industrial do Ocidente, especialmente o produto europeu, vinha para a competição onerado pelo custo do financiamento daquilo que se convencionou chamar de welfare state, o estado de bem-estar. Então a Europa, especialmente, mas a América em larga escala, gerou uma economia mista no meio da confusão entre socialismo real e capitalismo livre, gerou uma economia mista em que a iniciativa privada era exuberantemente estimulada, mas os estados extraíam excedentes muito grandes, muito graves, para com isso retornar ao financiamento do estado de bem-estar para toda a massa europeia. Não era para uma minoria de pobres, era para toda a massa europeia. E aí se constituiu, basicamente com diferenças relativamente pequenas, uma grande massa de grave igualdade que a humanidade jamais houvera experimentado. A diferença entre um pobre, muito pobre, um operário da porta da limpeza de uma empresa europeia e o presidente da empresa, o salário é uma vez 12. No auge do estado de bem-estar, o maior salário do presidente era só 12 vezes maior do que o menor salário pago a uma atividade menos complexa na empresa média europeia. E eles iam muito bem porque estavam solitários na competição global. Quando começa a surgir o produto rival em eletroeletrônica, indústria automobilística e tudo mais, vindo do Oriente, com estados que não se montaram desse jeito, pelo contrário, com culturas completamente incompreensíveis para os valores judaico-cristãos do Ocidente, do nosso lado do nosso hemisfério na Terra, o japonês, por exemplo, tem horror a férias. O japonês adora trabalhar, o japonês considera desonra mudar de empresa. São várias diferenças culturais que não precisam uma lei, muito menos uma lei selvagem, porque trata-se de uma atitude cultural. A China compreende da complexidade do seu 1 bilhão, seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que o modo de organizar uma sociedade deste tamanho jamais seria possível aos modos ocidentais, tal qual compreendemos a nossa ideia judaico-cristã da democracia de Montesquieu, enfim. O fato é que não dá para entender nem imitar se a gente quiser olhar a eles com os olhos e os filtros da nossa cultura, da nossa identidade. O fato prático, por agora, para não cansar muito vocês, é que começou a haver uma competição no mundo, mas especialmente no mercado europeu e norte-americano, entre os produtos vindos do Oriente, sem a cunha fiscal, porque eles nunca tiveram estado de bem-estar, a carga tributária é muito pequena, o custo do trabalho sem nenhum ônus previdenciário mais relevante, e eles começaram a rivalizar. Daí surge o grande debate da restauração liberal no mundo. E aí é sistematizado pela Margaret Thatcher na Inglaterra e depois replicado como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, mas que é compreensível lá naquela data e lá naquele lugar. Ou seja, a Europa, que tinha superado a miséria, que tinha construído uma grande sociedade igualitária, em que o resíduo de miséria não chegava a 1% da população. Quando a Margaret Thatcher tomou posse e começou a desmontar o estado de bem-estar na Europa e não conseguiu ir muito longe, havia 1% de pobres na Europa. E eles cuidavam de não esquecer desse 1%, introduzindo na lógica neoliberal políticas sociais compensatórias, que era a ideia de construir ali um mecanismo qualquer de compensação para 1% da população mais pobre, enquanto se privatizava, se desregulamentava e se soltavam as peias na ilusão de que a competição estava sendo perdida pelo ônus tributário e previdenciário. Olha as coisas como são, né? Do Oriente vis-à-vis lá. Essa introdução é necessária para a gente saber que nós brasileiros aqui e agora não temos nada a ver com isso. Nós nunca fomos um estado de bem-estar.
Nós nunca superamos, pelo contrário, seguimos sendo a sociedade mais desigual das economias organizadas do mundo. Seguindo tendo, apesar dos avanços dos anos Lula, mas já com retrocessos importantes a partir do fim do primeiro governo Dilma, nós seguimos sendo a economia mais desigualmente distribuída do planeta. A miséria no Brasil não é de 1%, é das maiorias. Se nós alargarmos o conceito de miséria para além do conceito de quem ganha por dia menos de $1 para sustentar todas as coisas e olharmos a debilidade das políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública e as precariedades da infraestrutura, especialmente nós do Nordeste, que temos um grande retardo no crescimento, mesmo experimentado pelo Brasil, o que não dizer do crescimento experimentado pelo mundo, o que é que nós temos a ver com esta ideologia? O que é que nós temos a ver com esta modelagem estúpida de economia política para aceitar com casca e tudo que a solução para o futuro do Brasil é o desmonte do Estado Nacional, é a redução do Estado brasileiro a uma dimensão mínima, com a promessa mentirosa de que essa dimensão mínima prometeria uma redução dos custos tributários, previdenciários, sobre as costas da produção brasileira e da sociedade brasileira, e com isso nós iríamos introduzir a dinâmica da excelência do livre mercado que teria construído sozinho o progresso onde o progresso aconteceu. Isso é tudo lixo ideológico. Não é explicável o progresso da humanidade em nenhuma das suas dimensões pelo laissez-faire, pelo individualismo espontaneísta das forças do mercado. O que não quer dizer que o mercado, do meu ponto de vista, e a iniciativa privada não tem um papel importantíssimo, insubstituível. O mercado joga um papel essencial no progresso da humanidade. Só que o mercado deixado solto tende a se distorcer a si mesmo, porque ele tende ao monopólio, ele tende ao oligopólio, ele tende à exploração inumana do trabalho, ele tende à crueldade, ele tende à depredação do meio ambiente, de maneira porque essas óbvias razões pedem uma entidade democrática, controlada socialmente pelo conjunto da sociedade ou por suas maiorias, asseguradas as expressões das minorias na sua devida proporcionalidade. Porém, o desenvolvimento, onde ele aconteceu, sempre foi produto de uma convergência estratégica entre estados empoderados e uma sociedade convergente por consensos estratégicos ao redor dos seus objetivos nacionais permanentes ou transitórios. E aí nós chegamos ao Brasil de hoje. O que é essa crise que nós estamos vivendo? Nós que militamos no campo da esquerda, no campo progressista, temos uma certa facilidade de botar a culpa de tudo que é de ruim nos nossos antagônicos, nos nossos adversários, que são coisa muito ruim mesmo. O que nos governa hoje é uma quadrilha de salteadores, não só a quadrilha de salteadores do dinheiro público, mas uma quadrilha de entreguistas do mais central interesse nacional aos interesses estrangeiros, e alguém que replica, sem nunca ter lido ou estudado, uma ideologia completamente perversa e antissocial, que está abatendo não a sociedade, que já está pagando um preço impagável, mas está desmontando o próprio tecido econômico nacional. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, não lhes cansar muito, regrediu atualmente a sua proporção da indústria como proporção da riqueza do país ao que éramos em 1910, meu caro professor. O Brasil voltou à proporção da indústria nacional em relação às nossas riquezas, e a indústria é um passo adiante no progresso. É onde se agrega valor, é onde se geram recursos e coisas para pagar a conta do país. E nós estamos desindustrializando o Brasil. Portanto, não é só perverso sob o ponto de vista social, é absolutamente ruinoso esse modelo sob o ponto de vista do próprio desenvolvimento econômico. E o que é que está acontecendo com o país? Ora, o que está acontecendo com o Brasil hoje é explicável por 3 gravíssimas interdições. Vocês me desculpem se eu estou um pouco rouco, mas eu vou falar em alto e bom som. O Brasil está proibido de crescer. Não é possível o país crescer
muito menos por essas estratégias estúpidas que mais recentemente nós estamos assistindo acontecer. Por quê? 3 razões absolutamente contundentes, mas ao anunciá-las, a gente pode começar a entender as pistas para sair da crise. Porque se esse diagnóstico que eu estou tentando refletir com os brasileiros, especialmente a juventude que está nas escolas, nas universidades, que tem a capacidade de sair para uma coisa nova, sem as interdições do passado, parte delas, problemas do nosso lado, como eu tentarei explicar. Primeira grande interdição: de tanto juro alto por tantas décadas, nós chegamos ao fundo do poço e as empresas privadas brasileiras colapsaram modernamente seus balanços. Ou seja, hoje as empresas brasileiras estão no nível de endividamento tal que a sua renda não dá conta de pagar a própria parcela da dívida que está vencendo. E aí elas estão das duas uma, ou das três uma, ou quebrando, que é a pior estatística de falências e concordatas, ou recuperação judicial, a pior estatística de mortalidade empresarial, ou estão se vendendo para o capital estrangeiro naqueles setores onde o capital estrangeiro tem interesse, porque o capital estrangeiro também está diminuindo sua presença no Brasil. Apesar de toda a vassalagem, de todos os equívocos, a indústria multinacional brasileira, das multinacionais no Brasil, também está encolhendo gravemente. Por quê? Porque o país parou de crescer há 4 décadas. Desde 1980 até hoje, o Brasil cresce ridículos 2% ao ano em média. Alguém mais simpático ao Fernando Henrique pode dizer: e o Fernando Henrique não teve 7%, não, 4,5% de crescimento? Teve. E o Lula não teve um ano lá de 7% de crescimento? Teve. Mas são as exceções para explicar a regra, confirmar a regra, como eu tentarei demonstrar. Mas a primeira interdição é a absoluta inexistência de 1 centavo para investimento oriundo da iniciativa privada, pelo explosivo endividamento sem precedentes das empresas privadas brasileiras. Segunda, o quase completo colapso das finanças públicas. O nosso presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, que me impressionou muito com seus números, deu aqui uma indicação. O Brasil está assim como está a coisa em todos os anos. Eu visitei um Instituto Federal de Educação em Cachoeiro de Itapemirim ontem. Ontem eu estava em Cachoeiro de Itapemirim. E lá o orçamento do ano anterior foi 2.900.000 e eles reduziram o orçamento para 1.900.000. Tiraram 1/3 do orçamento, ele não está dando conta, o reitor, de pagar a conta de água, de luz, vão cortar a energia do Instituto Federal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim. Por qualquer ângulo que se queira considerar, a tragédia se generaliza. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma depressão econômica em que a receita pública está despencando e a despesa pública em elevação explosiva, desde que não seja saúde, educação, previdência, investimento e infraestrutura. Qual é a despesa que está explodindo? Juro para banco. Juro para banco que intermedia através desta política pública do Estado Nacional Brasileiro, apropriado por plutocratas e cleptocratas, para 10.000 famílias de barões brasileiros. Sabe quanto vai esse ano para juros para banco? 647 bilhões de reais. Mais de R$500 bilhão. Nós vamos começar a ouvir falar em trilhão. Juro para banco. E esse dinheiro sai dos cofres públicos, da mesma origem de onde sai o salário dos professores, o salário da polícia, a aposentadoria dos nossos pais, dos nossos avós. E aí, como a receita está despencando, a despesa está subindo, vem aí o estresse, né, de comprimir, de deprimir as despesas públicas. O que está estimado, e provavelmente não acontecerá, mas para ser justo, o que está, e já é trágico, não precisa exagerar nisso, o que está estimado para a União Federal investir esse ano é disparado o menor volume desde a Segunda Guerra Mundial. 0,4% do PIB.
tudo o que a União vai investir. Se ela investir o que está orçado, 0,4%, menos de 0,5% do PIB. Para vocês terem ideia de se isso é muito ou pouco, nós vamos pagar de juro quase 11%, entre juro e rolagem, quase 11% do PIB. Os estados e municípios, 17 estão quebrados, 17 estados brasileiros, inclusive Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, que estão com gasto corrente superior à receita corrente nesse momento. O que resta de investimento orçado nos poucos estados e municípios que ainda tem algum fôlego, dá 1,2% do PIB. Esse ano, então, somados a União mais os estados e municípios, nós vamos chegar ao menor volume de investimento da história do Brasil desde sempre, 1,6% do PIB. Daí não sai desenvolvimento, com esse número tão pequeno não é possível. E terceiro, uma coisa mais intrincada, que é o desequilíbrio estrutural das contas do Brasil com o estrangeiro. Prostrados na mitologia neoliberal, nós abrimos mão de projeto nacional e as consequências disso é que nós abrimos mão, por exemplo, de um projeto nacional de ciência e tecnologia. Imediatamente, como a gente quer viver modernamente, a gente sabe como o mundo vive pela televisão, pela internet, a gente quer ter o celular de última geração, a gente quer ter o tênis de última geração, a gente quer ter o computador de última geração, a gente precisa, e já nem quer ter, porque não é uma opção, a gente precisa acessar os remédios e meios de diagnóstico médico de última geração, e assim a gente vai indo. Sabe quanto é que está a conta? Pelo aluguel da inteligência dos outros, que a gente não investe para desenvolver aqui, chamam royalties. Sabe quanto está? 15 bilhões de dólares quase. Quase 15 bilhões de dólares estão pagando para alugar a inteligência dos outros. Parte importante disso, patente já vencida, que a gente criminosamente continua pagando, inclusive com judicialização sem julgamento, e o país sendo espoliado na conta de bilhão de dólar. Não é bilhão de reais, que em si já é muito dinheiro. Pois bem, a conta do país com o estrangeiro, derivada disso, nós somos induzidos a acreditar que ser feliz não é fazer uma poesia para a mulher amada ou para o homem amado, como a minha geração pensava. Não é a insurgência revolucionária, cuja emoção eu senti hoje de novo andando nas ruas de Maceió. Um boboca lá do nosso campo achou que eu estava ali atrás de voto. Eu estava só me lembrando dos meus velhos tempos de luta, porque se eu estivesse atrás de voto eu ia fazer isso lá em São Paulo, onde naturalmente as multidões são muito maiores e onde a rivalidade contra mim é muito maior do que nesse lugar que é minha casa, que é o Nordeste brasileiro. Eu fui porque queria ir, porque é daí que eu venho, é dessa luta que eu venho, é aí que eu nasci para a vida pública no país. Pois bem, a falta desse projeto, mas o nosso modo de viver moderno, nós estamos induzidos a pensar que ser feliz é consumir. Isso é inconsciente. Não é? O que é que faz uma senhora, uma madame, dar 70 mil reais numa bolsa Louis Vuitton? Numa sociedade tão pobre como a nossa. Não pense que é maldade, não. É que ela está induzida naturalmente, porque está desespiritualizada, está totalmente transformada num elemento materialista, na pior acepção dessa palavra. O que é que ela quer? Ela quer demonstrar um elemento de distinção social. Que ela quer dizer à bolsa, olha aqui, imundiça, eu tenho, eu posso, você não tem e não pode. Antigamente as pessoas queriam se distinguir porque falavam 3 línguas, tocavam piano, cometiam uma poesia, etc, etc. Agora os símbolos de distinção social, os elementos iconográficos da aceitação do jovem pelos seus grupos, tudo está referido ao consumo. E este padrão de consumo, basicamente, é produzido globalmente. E o problema básico com que eu caminho já para a proposta de uma saída, das saídas para a crise, é que as condições de gerar esse bom, bonito e barato, de produzir, de construir esse canal de comercialização, não é global. Porque o juro, que é uma condição de produzir, não é global, é nacional. O mundo trabalha com juro negativo há 8 anos. O Brasil trabalha com a maior taxa de juros do mundo, de novo, para atender os barões do rentismo. O mundo trabalha na ponta da tecnologia e nós estamos extraordinariamente defasados e piorando o nosso retardo tecnológico médio. O mundo trabalha com gigantesca escala, ou seja, a China faz uma fábrica de calça jeans
e produz 1 bilhão de calças por mês na fábrica. O preço dessa calça chega na Sulanca de Caruaru mais barato do que custa produzir lá, porque é tão grande a quantidade que basta o cara ganhar 1 centavo na calça e está ganhando muito dinheiro pela quantidade. Enquanto nós aqui, 7 em cada 10 empregos vêm de pequenas empresas. Estas 3 grandes diferenças são a pista de por onde nós deveríamos recuperar a ideia de projeto nacional, de empoderar o Estado Nacional Brasileiro na contramão do que estão fazendo. Evidentemente, há toda uma faxina por ser feita, né? Há muita gordura e pouco músculo, há muita ineficiência. A sociedade brasileira está estarrecida com os maus exemplos de corrupção, de ladroeira. Porém, uma vaca com carrapato, que é um problema, não se resolve matando a vaca. Porque se você der um tiro na testa da vaca com carrapato, vão morrer os carrapatos todos, não resta disso a menor dúvida. Mas também você perdeu a vaca. Eu estou, desculpe, fazendo essa comparação, porque nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. E é o que estão fazendo com o Brasil. Nós estamos cheios de carrapato. Corrupção, ineficiência, roubalheira, mentira, incompetência, maus tratos do usuário do serviço público, etc, etc. Isso tudo é muito carrapato. Mas vamos fazer aí uma limpeza na vaca, vamos fazer aí uma faxina, vamos fazer aí uma vacina, quem sabe, prevenir que outros carrapatos agridam a vaca, mas vamos salvar a vaca. E aí, mal comparando, é o que nós precisamos fazer. Consertar um projeto nacional de desenvolvimento que tenha por objetivo claro, que é a missão estratégica dos nacionais brasileiros, superar a pobreza e a miséria. Esse deve ser o objetivo claro em debate no país. Superar a pobreza e a miséria só tem um jeito, é devolver o país a uma estratégia de crescimento econômico elevado. E hoje isto não é perseguido pelas energias políticas brasileiras. Aqui cabe a explicação de por que Fernando Henrique teve uma fase, Lula teve uma fase, e ambos, se nós considerarmos que o Fernando Henrique quebrou o país 3 vezes e deu passagem para o Lula ganhar a eleição, e que a Dilma quebrou o país e deu passagem para acontecer um golpe de Estado que tomou do povo brasileiro o próprio direito à democracia, esse modelo está errado. Mas repare por quê. De 1980 para cá, olha a comparação. O Brasil representava em 1980 1% do comércio mundial. Esse é o sintoma do nosso tamanho relativo na economia do mundo, que a gente podia achar outros, mas esse é o sintoma reconhecido globalmente. Então o Brasil representava em 1980 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. A China, na mesma data, em 1980, representava 1% do comércio mundial. Na mesma data, em 1980, 1% do comércio mundial, com 850 milhões de habitantes. Ou seja, relativamente, ali ontem, porque sob o ponto de vista histórico, né, 1980 é ontem mesmo, a China era muito mais pobre, o Brasil era muito mais rico do que a China. Por qualquer ângulo que você, porque nós éramos 1% com 130 milhões de habitantes. E a China, o mesmo 1%, com 850, 870 milhões de habitantes. Então nós éramos muito mais ricos e avançados do que a China. Hoje, o Brasil representa 1% do comércio mundial, a mesma coisa que representávamos em 80, estamos estagnados, e a China representa 12,5%, 12,5%. Qual é a economia política? Não estou dizendo copiar instituições, não vale. Nós temos que achar o nosso próprio caminho. A cultura chinesa não presta para nós, determinados valores chineses não servem para nós, e nós também não podemos imitar ninguém. Nós estamos sozinhos na tarefa de sermos um país de desenvolvimento retardatário, mas que é a 15ª economia industrial do mundo. Então, nós temos que perder, assim como temos potencial para ser diferente de todos os países pobres de desenvolvimento retardatário no mundo. Só nós temos essa posição, não dá para imitar ninguém. O que nos obriga a pensar com a nossa própria cabeça, a observar a realidade com nossos próprios olhos. O que aconteceu? Aqui no Brasil, nós aceitamos a prostração neoliberal. Quando o Fernando Henrique foi popular, o que aconteceu? Nós encerramos, com o Itamar Franco, eu era ministro, ajudei a fazer o Plano Real, nós encerramos a inflação, que era uma espécie de imposto. Quando você encerra um imposto deste volume, imediatamente isso vira renda instantânea na mão do povo.
que desconfiado de que essa boa aventura é só para ganhar a eleição que está se aproximando, pega esse dinheiro e corre todo para as lojas. Vai comprar carro, eletroeletrônica, eletrodoméstico, sofá, geladeira, casa, etc, etc, etc. E isso acontece em 24 horas. E a produção não acompanha com a mesma velocidade. Então, você tem um ciclo de consumo que parece que agora vai, que todo mundo fica feliz, e os políticos exploram isso, esse foi a tragédia brasileira, e introduzem microprojetos de poder. No caso do Fernando Henrique, abriu mão de qualquer reforma e, em cima dessa popularidade fácil, meteu a reeleição e quebrou o país 3 vezes. Ao quebrar o país, porque acabou a brincadeira do consumo alto, que era só por conta de um ciclo de cessação do tributo injusto que a inflação representava. Por que o Lula vai fazer um projeto também mais popular e muito mais consequente e mais duradouro um pouco do que o do Fernando Henrique? Porque o Lula, ao tomar posse, tinha um componente especulativo importante na proporção do dólar internacional com a moeda nossa, o real. Vou explicar para vocês. Ninguém compra dólar, mas a gente tem que ajudar o povo a entender que o dólar é um preço relativo que está entranhado na nossa vida. Então agora, daqui para de hoje em diante, vocês prestem atenção na taxa de câmbio quando a televisão anunciar, porque nós não compramos dólar, mas a gente come pão. A gente domingo até às vezes consegue comer uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo, então nós temos que comprar trigo do estrangeiro e pagar em dólar. Se a gente precisava de R$1,70 de real para comprar $1 de trigo, e de repente precisa pagar R$4 pelo mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe, o preço da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. Lembra dos 20 centavos que deu nas manifestações de 2013? O que aconteceu? A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. A tarifa de ônibus é uma variável imediata do óleo diesel. O Brasil, por essa estupidez neoliberal, virou um país que exporta petróleo bruto barato e importa óleo diesel, derivados de gasolina e lubrificantes do estrangeiro em dólar. Se eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de óleo diesel e de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de óleo diesel, o preço do óleo diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. A gente não compra dólar, mas veja como é popular que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. E a gente toma remédio, à força, né? Às vezes só um antigripal, mas às vezes remédios mais sofisticados. 80% dos remédios que a gente compra nas farmácias do Brasil são importados do estrangeiro. 80%, num país com as nossas características. Se a gente precisava de R$1,75 de real para comprar $1 de Tilenol e passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E o que aconteceu? A gente tem, lá no Fernando Henrique, acabou o imposto inflacionário, explodiu o câmbio, os preços acompanham, como eu estou tentando demonstrar, e os canalhas atiram nesses preços com taxa de juros, dizendo para a população que isso é para enfrentar a inflação, mas é só pretexto para aumentar a transferência de renda do setor que produz e trabalha, do governo, para os rentistas, que é de fato o problema brasileiro. E aí veio o Lula. Por que o desequilíbrio não estourou? Porque o Brasil, puxado pela China, no período do Lula, estava bombando os preços dos produtos tradicionais que a gente vende para o estrangeiro. Vocês aqui, açúcar e álcool, mas a mineração estava vendendo a $190 uma tonelada de minério de ferro. A Petrobras estava vendendo um barril de petróleo por $110. E aí, o buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro foi pago por essa conta artificialmente alta de recursos que nós ganhamos vendendo as coisas. Por que a Dilma cai? Porque quando acaba o governo Lula, quer dizer, começa o governo da Dilma, a crise de 2008 arrebentou as contas da China. E a China diminuiu as compras do Brasil. E o petróleo que a gente vendia a $110 caiu para 30. E o minério de ferro que a gente vendia a $190 caiu para 38. E assim caíram todos os preços do Brasil. E a Dilma, no lugar de apostar na inteligência do povo, de repartir com o povo a consciência desse problema, preferiu trocar a política por marketagem, deixou lá a população acreditar que não era problema,
começou a tentar compensar isso, fazendo renúncia fiscal, 84 bilhões de reais entregues para o oligopólio da indústria automobilística para fazer promoção de venda de automóveis, tudo virou remessa de lucros e dividendos, e aí não dá mais para fazer, quebrou o Brasil, caiu, deu-se a oportunidade de fazer um golpe. Portanto, agora a saída para a crise, volto a dizer, não dá mais para ser um band-aid, um curativo ou um puxadinho. Nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento que tenha clareza de que os obstáculos ao nosso crescimento exigem uma agenda. Para o passivo estrangulado das empresas, há um conjunto de coisas a fazer. Para o passivo público, há um conjunto de coisas a fazer. E para o desequilíbrio nas contas externas, um conjunto óbvio de por fazer. Eu vou terminar dizendo 4 obviedades. Por exemplo, no pior momento, o buraco das contas do Brasil com o estrangeiro e manufaturados chegou a 124 bilhões de dólares. Foi a última vez que o Brasil cresceu. 2 pontinhos, ainda em 2013, com a Dilma, o buraco se apresentou em 124 bilhões de dólares. Vá atrás de ver o buraco qual é. 25 bilhões de dólares, petróleo e gás. O que é que a gente tem que fazer? Óbvio, parar de importar derivados e produzi-los aqui mesmo. Parar de exportar petróleo bruto e tentar exportar derivados com valor agregado crescente e alto. Ou seja, ter toda uma política industrial de comércio exterior, que o neoliberalismo abomina, que tem que ser puxado pelo Estado, porque no mundo do petróleo não existe competição aberta, ou é o oligopólio, o cartel internacional, ou as estatais, e estes canalhas estão retalhando a Petrobras e vendendo e entregando pedaços dela para o estrangeiro. Isso mata qualquer perspectiva do país como o nosso sair dessa encalacrada em que está. Porque nessa encalacrada nós temos saída, mas precisamos da Petrobras. Porque não é o mercado, é o governo que vai capitalizar a Petrobras e vai dizer em 4 anos, em 5 anos, você tem a meta de substituir as importações de derivados e fazer do país autossuficiente, e eu vou economizar os dólares que eu não tenho e equilibrar nossa conta corrente com o estrangeiro, permitindo que a minha moeda não se desvalorize e ele tenha que atirar com taxa de juros em miragem de inflação. Segundo, complexo industrial da saúde. 17 bilhões de dólares é o que a União Federal... Peço um pouquinho d'água para mim, Alex. Está aqui, ó. Se fosse uma cobra, teria morto. Complexo industrial da saúde, olha que obviedade. A União Federal, só o governo federal, e eu desconfio que se a gente juntar estados, municípios e iniciativa privada, isso vale 4 vezes, mas eu vou ter só o número que eu conheço. A União Federal, o Brasil, vai comprar do estrangeiro esse ano 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Cama de hospital, cadeira de roda, prótese, bengala, remédio, anestésico, meio de diagnóstico médico, aparelho de tomografia, aparelho de ressonância, aparelho de ultrassom, tudo estrangeiro. Parte disso tem tecnologia sofisticada, mas parte disso até patente vencida tem. Que a gente faz estudo de engenharia reversa em Palmeira do Zinco, ou em Delmiro Gouveia, ou aqui em Arapiraca, e cria uma emulação com a juventude empreendedora do lugar, e essa juventude pode, incubada, oferecer tão bom ou melhor qualquer produto desse de engenharia reversa que você produz o perfil e supervisiona na incubadora de empresas, a experiência que eu adquiri no Ceará, quando governador, fiz muito isso aí em vários setores. Pois bem, complexo industrial do agronegócio. A agricultura mais pujante do planeta importa do estrangeiro 40% dos seus insumos. Em dólar. Nós não temos uma fábrica em real de produto de fertilizante, de agrotóxico, de defensivo agrícola ou de implemento agrícola. Qualquer colheitadeira, tudo importado. Complexo industrial da defesa. Aqui tem a ver com questões mais graves e sensíveis. Mas o Brasil não pode continuar fazendo suas comunicações militares com satélites norte-americanos. Isso é piada. Se não fosse trágico. A mira das nossas belonaves, dos nossos navios, dos nossos aviões, é guiada pelo GPS americano. Se eu mandar sair um navio do Rio de Janeiro, de Niterói para a Amazônia, e os americanos desregularem o GPS em 2 graus, ele vai parar em Luanda, em Angola. E isso é enriquecedor, porque tem a ver com microeletrônica, tem a ver com a possibilidade de a gente imaginar um satélite brasileiro, tem a ver com a gente imaginar um foguete que a gente possa ganhar dinheiro vendendo serviços de colocação de satélites de qualquer lugar do mundo, porque temos o privilégio de estarmos
na linha do Equador, para satélite geoestacionário. Isso tem a ver com novos materiais, com semicondutores, com uma série de coisas que o Brasil não pode mais perder o passo do progresso. Mas você tem outras coisas, 80% do valor de um carro aí fora, 80%. Não interessa que ele seja produzido em São Bernardo do Campo ou em Belo Horizonte. 80% do valor dos carros que rodam nas ruas brasileiras são importados. Porque você deixa tudo acontecer. O celular que cada um tem um aqui no bolso, ou dois, todos 100% importados. E o país não aguenta. Mas aqui está a pista óbvia de por onde nós temos que fazer. Precisamos de mão de obra qualificada para recuperar a capacidade do Estado de intervir. Então vivam as públicas. Não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Vou tentar responder algumas perguntas, tá? Que horas são, hein? 10h15. Ah, Maria. Dá quase 2 horas daqui para Maceió, dá meia-noite e tal. Não tá bom problema não. 24 horas no ar. Porque enquanto meus adversários andam de chatinho, eu estou de carro. Compensação não entra em lista nenhuma, certo? Vamos abrir um bloco de perguntas, 3 perguntas, e aí a gente pede pelo andar da hora que as pessoas procurem ser concisos. E aí quem desejar fazer alguma pergunta, por favor, venha aqui na frente e o faça. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o que foi debatido? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcos. Boa noite, Ciro. Você já falou que tem uma galera da esquerda que defende a antecipação das eleições de 18, e você classifica isso como uma marinice, né? E eu gostaria de saber o que é uma marinice e se você acompanhou que o Requião agora está propondo um referendo revogatório de todas as ações desse tempo de governo Temer, parte do Congresso, dessa parte trabalhista. O que é que você acha disso aí? Se é uma coisa viável, se é constitucional, enfim. Veja, tem gente muito boa, que eu quero bem, respeito, parceiros de luta de longa data minha, que advogam essas coisas. Mas eu, Ciro Gomes, não me autorizo mais, eu não me dou mais o direito de andar por aí enganando as pessoas. Como é que a gente faria uma antecipação das eleições gerais do país? Como é que seria feito isso? Você tem ideia, não? Seria com 3/5 da Câmara, esta Câmara, que elegeu Eduardo Cunha e fez o impeachment da Dilma, em 2 turnos de votação, e em 3/5 o quórum, e mais 3/5 do Senado em 2 turnos de votação. Sendo que o Senado tem mandatos descontínuos, de 2 e de 1, né? Tem mandatos descontínuos. Isto, entretanto, ainda correria o seguinte risco: supõe a proeza da gente pegar todos esses canalhas e toparem abrir mão dos seus mandatos e submeterem os seus mandatos a uma interrupção para uma renovação do mandato, as pesquisas dizendo que o Lula já ganhou e que não sei o que e tal. Sabe quando é que isso vai acontecer, meu irmão? Nunca. Aí eu não me autorizo a estar enganando o povo, entendeu? É simpático, porque diz assim, vamos pedir a eleição direta, vamos devolver ao povo a prevalência e tal. É uma marinice. A Marina, por exemplo, quase se ferra agora. A Marina é uma boa pessoa. A Marina é uma boa pessoa, eu não duvido da boa fé dela, é decente, é minha amiga, eu fui colega dela ministra, eu dou testemunho de que a Marina é boa gente. Daí adiante, a Marina não apareceu, não deu opinião sobre a greve geral. E a Marina tem um moralismo de goela, assim, como se só ela fosse. Aí pega, meu, presta aí um chale, quem tiver, bota um chale aqui, aí faz aquela cara de Madre Teresa de Calcutá, de antojo, de enjoada, e começa, né, esse moralismo difuso, só ela que é séria e tal. Aí o resultado, ela é séria mesmo, mas outro dia o delator desses aí, da Odebrecht, não sei se vocês viram, contou uma historinha pro doutor lá, pro doutor Moro. Ele disse, olha, o pessoal que toma dinheiro lá do Partido da Marina procurou o Marcelo Odebrecht e dizendo que queria um dinheirinho. Mas o Marcelo disse assim, mas eu preciso falar com a Marina primeiro. Aí isso não se preocupe, deixa que a gente resolve agora e tal. Aí marcamos, a Marina recebeu o Marcelo Odebrecht no Hotel Puma, vizinho ao aeroporto de Guarulhos.
E aí o Marcelo foi lá e conversou com ela só sobre coisas do país, valores, quer dizer, valores não monetários, isso é o cara dizendo, valores, mas não valores, só conversou coisa e tal. Depois, o Marcelo veio, gostou da conversa e botou 1.250.000 na continha da conta da Marina, com recibo, tudo direitinho e tal, etc, etc. Pegaram e enrolaram a Marina, quiseram puxar ela para a onda. Aí eu saio da defesa, mas ela precisa se compenetrar. Não pode ser presidente do Brasil só bajulando esse moralismo difuso, só bajulando esse ambientalismo difuso, porque é muito fácil, meu patrão. A sociedade brasileira está totalmente fragmentada, e aí vocês jovens têm uma justíssima preocupação com a questão ambiental, mais do que os velhos, porque virou uma questão mais moderna, mais contemporânea e tal. E a questão ambiental, o elegante ali leu meu currículo, eu fui com 25 anos deputado estadual, criei a primeira comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa do Nordeste e fui dela o primeiro presidente, que ninguém se interessava pelo assunto. Quem é que já foi no Paraíso de Jericoacoara, aquilo é uma área de proteção ambiental, que a iniciativa da lei foi minha. Quando eu era garoto, 25 anos, 26 anos de idade, deputado estadual. Então eu sou ligado nisso, mas como é que a Marina pratica o ambientalismo difuso que eu estou falando? Energia. A pergunta simples é, pode faltar energia no nosso país? É tão simples de perguntar, pode faltar energia? Responda. Não. Então vamos juntos raciocinando. Qual é a energia mais barata? Porque tem que ser módica, não adianta ter energia só para rico. Tem que ser módica. E mais limpa que a humanidade sabe fazer ainda hoje. Hidráulica. Hidroelétrica. E aí, se isto é verdade, o lugar onde a hidrelétrica vai ser dado por quem? Pela hidrologia que foi posta aí por Deus, ou pela natureza, como queiram, há milhões de anos. E nesta hidrologia tem que ser onde tem aclive ou declive, como a linda Xingó aqui, ou Sobradinho mais para cima, onde tem aclive e declive para gerar carga. E é não consultivo, você não consome uma gota de água. É só para girar a turbina. E modernamente você tem muita tecnologia para diminuir muito a carga, quer dizer, garantir a carga, diminuindo muito a altura da cota dessa carga, porque você tem turbinas mais modernas, de alta rentabilidade. Ela quis, porque quis que o Lula assinasse um tratado internacional declarando energia hidráulica não renovável, o que poria em marginalidade 100% da produção brasileira, nos vulnerando comercialmente ao neoprotecionismo, que não é mais por subsídio ou por outra coisa, é por trabalho semi-escravo, é por depredação do meio ambiente e coisas que tal. Por isso que eu estou cutucando ela, porque eu considero ela uma pessoa do bem, né? Uma pessoa respeitável, mas está se arriscando a ser presidente do Brasil e a enterrar de vez a esperança do nosso povo na democracia. Por quê? Porque você acha que ela chegando lá, séria que é, não vai ter corrupção? Vai. Eu chegando lá, você acha que não vai ter corrupção? Ah, vai. O que eu posso garantir é que, tomando notícia, eu não vou premiar com a impunidade. Eu já fui governador, já fui prefeito da capital. E isso é que eu chamo de marinismo, entendeu? É só para provocar, mas é assim, uma provocação do bem. Por exemplo, o Dória é um farsante. Picareta. É diferente. Bom, referendo revogatório, eu ia querer salvar meu amigo Requião, porque, de novo, é uma catarse. Quem aprova o referendo na Constituição? Simples assim, que eu estou dizendo, mas o nosso povo não viu, não entendeu, não está acreditando nos seus mediadores. Essa é a grande questão. Esse é um problema da esquerda. Nós falhamos. Nós é que botamos Michel Temer na linha de sucessão, nós é que empoderamos o Eduardo Cunha, nós é que enchemos esses ladrões de dinheiro que compraram voto e se elegeram e tomaram conta da Câmara e preparamos o impeachment. Estou dizendo nós, para não botar defeito em ninguém, para não transformar a vítima em culpado. Mas eu briguei e me afastei do Lula, dos governos, fiquei lá, votei, trabalhando. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Porque remédio para governo ruim não é golpe, é pressão para o governo melhorar. E cumprir o calendário eleitoral e trocá-lo por outro melhor, se for o caso, né? E foi o que nós fizemos para lutar. Então eu nunca me afastei, estive ao lado, mas francamente, agora não dá mais para a gente pensar no futuro, e toda a culpa é do Michel Temer, toda a culpa é dele, não. Parte importante da responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil é nossa.
E ou nós assumimos isso humildemente, ou perdemos o respeito do povo. Simples assim. Aliás, nós perdemos o respeito do povo. Nós dissemos, o Lula falou que a PEC era ruim. Eu falei, a Marília não tem ideia do que ela fala, porque subiu num muro, que não presta para nada. Mas os sindicatos falaram, os professores falaram, todas as mediações falaram, e o povo nem ligou. O povo nem ligou. E agora está condenado o Brasil a não ter nada de expansão em educação, saúde e segurança. As 3 agendas populares mais dramáticas do país. Então, é preciso que a gente tenha humildade, e agora essa luta de hoje está mudando. Nós hoje ganhamos a possibilidade de derrubar, eu acredito que ganhamos já, a proposta de reforma previdenciária do Temer. Não sei se, é claro que ele não vai dizer, eu retiro, eu morri, eu perdi. Ele vai começar a descaracterizar e tal, para tentar ficar com a manchete no fim. Mas aquela coisa com casca e tudo, nós já ganhamos. Mas por que nós ganhamos? Porque o povo sentiu uma concretude e atendeu a convocação das mediações. Não se você vê na internet. Eu fui chamado, fui andar na rua de vagabundo. Né? Vagabundo, estou aqui trabalhando 10 horas da noite, né? Trabalhando com muito prazer e alegria, mas, enfim, ainda estou em compromisso com uma hoje, né? Em Maceió, né? Lá na praia, para a gente dar uma olhada na paisagem. Então, repare, meu irmão, é boa intenção, eu já fui congressista. É a coisa mais frustrante que você pode ter no Brasil, é você ser um deputado federal, presidido pelo Michel Temer, tendo o Eduardo Cunha como líder que dá as cartas. Eu Ciro Gomes, vivi isso aí. Chamei os 2 de ladrão, fui processado por eles e tal. Ninguém quer prestar atenção. Daí você fica 10, 12, 14 horas naquela conversa mole, naquela embromação. E não dá um dia de serviço à humanidade, sabe? Não produz absolutamente nada. É isso que nós temos que mudar. Agora, 100% deles eleitos por nós. Manca. Houston, we have a problem. Aqui embaixo, entre nós. Então, legal, presta atenção no serviço. Na próxima vez que for votar, porra, manda um deputadozinho melhor um pouco para mim, que eu vou governar o Brasil. Né? Só faltam 60 milhões de votos, mas isso é um detalhe. A gente passa a palavra agora para a segunda pergunta da rodada. Boa noite, Ciro. Prazer de receber em Arapiraca. Quero lhe parabenizar por sua peregrinação pelo país e pelo mundo até, né? Você veio da Europa recentemente, onde foi anunciar o que está acontecendo no país, dialogando com o povo. Isso é muito proveitoso. Parabéns, continue firme na luta. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Numa recente entrevista, você chegou a dizer que o presidencialismo de coalizão era uma espécie de invenção do Fernando Henrique Cardoso e que não precisaria disso para governar. Num congresso onde o poder do capital ele é tão vigente, haja vista as últimas notícias aí, todo dia a gente fica mais assombrado com o que surge, onde os interesses dos deputados e dos senadores, pelo menos de boa parte deles, não está alinhado com o interesse nacional, pelo menos é o que se vê. E, obviamente, que isso entraria diretamente em conflito com a sua proposta e com o seu projeto de um possível governo. Como administrar num Congresso que estaria em completo desacordo com as metas e com os objetivos do Executivo, sem fazer uma espécie de coalizão ou sem fazer uma espécie de política onde o diálogo vigorasse mais do que o interesse pessoal dos deputados e dos senadores? Então, primeiro vamos entender que essa questão é complexa, difícil e arriscada. Então, é uma situação complexa, difícil e arriscada, derivada de uma estrutura de impasse que é orgânico ao presidencialismo à brasileira. Porque nós entendemos, contra a nossa própria tradição, nós não lemos a nossa própria história, nós entendemos de 1891 copiar o presidencialismo americano. Nós vimos do período mais longo de estabilidade da história brasileira, que foi Dom Pedro II, 42 anos de estabilidade. Um regime parlamentarista, embora exótico naquela data, porque o imperador tinha um poder moderador, que ele exerceu com muita moderação para ficar aqui no pleonasmo, e foi o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Parece vencido e superado essa coisa, eu lutei muito pelo parlamentarismo, no plebiscito perdemos. E eu acredito, com muito respeito, que o povo votou certo contra o parlamentarismo, porque naquela data parecia que o parlamentarismo era um mecanismo de atalhar o caminho do Lula chegar à presidência da República. Então o povo farejando isso não quis. Então parece que está vencida essa etapa, então nós caímos na lógica, e desculpa eu vou ser um pouco mais longo, porque essa é a questão. Sou ponista político, essa é a questão, sou ponista econômico, foi o que eu me concentrei hoje. Então,
o presidencialismo norte-americano, ele funciona, não sem alguns momentos de impasse, por 3 ou 4 atipias. Uma certa centralidade, uma lateralidade de questões religiosas, etc, e lá o tribunal diz, não, aqui tudo bem, pode fumar maconha à vontade. Lá no outro estado, não, aqui não pode, isso é um crime mortal, vai preso, vai para a cadeia, etc. Aqui no Brasil é tudo escrito, né? Segundo, a institucionalidade americana foi pacificada numa guerra civil. Então, o que está posto na institucionalidade central, vale dizer, sistema tributário, sistema político, especialmente o sistema político, foi consolidado no sangue de milhares de pessoas. Seriam milhões, proporcionalmente hoje, milhões de pessoas. Foi a guerra civil mais sangrenta da história da humanidade. Então, qualquer pessoa lá pensa 100 vezes antes de dizer assim, vamos mudar isso aqui. Aí você, de longe, assiste. Por que que o Al Gore teve mais votos populares do que o Bush, e o Bush é que ganhou a presidência? Por que que a Hillary Clinton teve mais votos do que o Trump, e o Trump que ganhou a presidência? Porque lá eles têm um sistema para compensar a guerra civil de freios e contrapesos que dá segurança aos estados que foram derrotados de que vale a pena pertencer à União, que eles não serão esmagados pelo lado mais rico. Vocês sabem essas energias que circulam entre nós nordestinos. A desconfiança, o ressentimento que a gente tem de que tem uma turma rica aí que quer que a gente se ferre por nossa conta e risco aqui. Lá, isso virou guerra. E aí, cada estado tem um peso no colégio eleitoral para que esse estado não seja esmagado pelo estado mais rico, mais poderoso. Então, ninguém tem coragem. Nobilitante, moralismo. Sabe que preocupação essa gente tem com decência? Nenhuma preocupação. Mas agitam porque sabem que o povo é decente. Então eles incitam a moralidade do povo para desconstituir a política, os políticos, para enfraquecer o sistema político, para que eles usurpem o poder sem precisar se submeter a voto. É um jogo real de poder, né? Então, como é que a gente pode mudar isso? Na Federação Brasileira, você tem uma mediação que consegue ser mais forte do que essa, que é a política de governadores. E este momento, especialmente, o Estado brasileiro, a Federação está quebrada. Então, se você celebrar um pacto de governadores de recuperação e reestruturação dos estados, mediante uma convergência estratégica para duas e apenas duas reformas que precisam de quórum qualificado, você atenua isso. De toda forma, tenha clareza o seguinte, que no Brasil, e Alagoas sabe melhor do que o Brasil por média disso, por uma razão simples que eu vou explicar, no Brasil, o presidente que se elege imediato e automaticamente tem uma imensa maioria, inorgânica, difusa, volátil, mas qualquer de todos os presidentes que se elegeram chegaram lá com uma maioria gigantesca. Evidentemente não são preparados, não conhecem a história, pensaram que estavam remando na boa, especialmente a Dilma, que não é do ramo, e entraram pelo grande e rotundo cano. Quem recuperar a história, a Dilma entra e começa a fazer uma faxina, sucedendo um antecessor de 8 anos. Repara, o Lula montou lá uma engenharia, aí deu um pedaço para a negada roubar na Petrobras, um pedaço para a negada roubar em Furnas, um pedaço para a negada roubar não sei o que, achando, por causa da lambança do Fernando Henrique, que é assim que tem que ser, né? E isso é mentira. E aí, como o Fernando Henrique deu um pedaço para a lambança roubar, o outro para a lambança roubar, e o Fernando o presidente Fernando Henrique propôs e que o Congresso, com essas dificuldades todas, rejeitou. Alguém sabe? Não houve. Se isso for verdade, eu brinco com o Lula, que é de quem eu sou amigo, eu brinco, Lula, a única reforma que tu fez que valeu para o Brasil todo é a tomada de 3 pinos. A tomada de 3 pinos. Não mudou nada. Ele fez muita coisa boa, mas tudo precário. O Michel Temer, em 6 meses, desmonta tudo. Ele acaba o FIES, acaba a ProUni, acaba Bolsa Família. Não acaba porque certas concretudes o povo reage, mas institucionalmente, nenhuma segurança de nada. Qual foi a reforma que o Lula propôs para a gente dizer assim, não, o Congresso botou banca, deu problema e tal? Nenhuma. Qual foi a reforma que a Dilma propôs e que o Congresso botou banca? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque em vez de projeto de Estado, projeto de nação, ambos caíram na tentação de projeto de poder. Que é uma coisa muito humana, diga-se a bem da verdade, eu não sou nenhum santo, mas o Brasil não aguenta mais.
Agora ou é um projeto de nação ou não dá mais. Muito bom. Dando Mas eu continuidade. acrescento duas inovações. A primeira é o tempo que eu falei, o presidente propõe, mas não propõe a sua proposta no mérito, ele propõe os temas, reforma fiscal e reforma política. Só essas duas. Fiscal quer dizer tributária e previdenciária, e a política. Nestes dois assuntos, o presidente da República vira chefe de Estado. Né? As ideias que eu tenho, eu entrego para os meus companheiros de partido, eles vão defender lá, mas eu não tenho compromisso nem com a minha própria ideia. O que eu vou me pôr agora é como magistrado. Aqui está o assunto, aqui está o problema, com transparência, clareza, franqueza, sinceridade. Aqui está como o mundo faz, país tal faz assim, país tal faz assado, país tal faz assado. Aqui está como a academia está pensando, chama a academia acha que é por aqui vai, por ali não vai, por aqui vem, por aqui tem esse custo, por aqui lá tem. Medir o conflito e tenta o consenso pela representação. Não tendo, e essa é uma dinâmica muito forte, porque você tira a desconfiança. Olha, não tem negócio de proposta de previdência do presidente da República. O presidente da República vai dizer, há um problema que é o futuro da previdência, porque nós temos uma demografia que está envelhecendo e o sistema de repartição não funciona. Então nós precisamos transitar para um sistema de capitalização público, sob o controle dos trabalhadores, mas com carreira de mérito, para tentar prevenir as distorções e manipulações criminosas e corruptas dos fundos de pensão que você tem hoje, de Previd, PETS, etc, etc. Enfim, é uma vivência, e essa é a minha ideia, mas eu não proponho, vou propor no debate. Lá, chegando à presidência, olha, tem um assunto aqui para a gente tratar, o país, a nação vai ter que tratar esse assunto e nós vamos 6 meses para discutir o assunto. Eu vou ajudar vocês a entender. Transparência radical, vamos lá. Quer fazer uma CPI, vamos fazer uma auditoria das contas da Previdência, vamos fazer tudo radical, limpo, transparente, está aqui na mesa. Todo mundo está de acordo que temos um problema? Temos. Vamos partir para resolver? Vamos. O que é que a gente faz? Bom, o país Espanha fez. Três perguntas, foi o que a gente conseguiu minimizar. E aí a gente queria que os três fizessem suas perguntas. Não pode fazer individualmente. Pode. Então, pode. Pronto, Desculpa aí a organização, eu sei que vocês estão me protegendo. Vamos lá, porque senão vocês se livram da pergunta e eu não consigo me livrar na resposta. Boa noite, Ciro. Boa noite, meu querido. Meu nome é Adriano, sou dirigente do Movimento dos Trabalhadores do Campo. E uma das suas falas, você colocou que um dos caminhos também é investimento no agronegócio. Mas eu queria fazer uma pergunta. O complexo industrial do agronegócio envolve a agricultura familiar. Você não usa implementos, você não usa fertilizante eventualmente, isso tudo é estrangeiro. Você não sabe, você compra no armazém de Arapiraca, mas tudo isso é dólar. Aí o dólar explode, você paga mais caro e o seu produto não sobe de preço. A agricultura familiar brasileira está estrangulada atualmente por causa disso. E aí a gente queria saber o que é que você imagina para o investimento na agricultura familiar do país, já que é responsável por 80% da produção e produz comida limpa. Bom, eu acho que nós temos que apostar porque o futuro é a agricultura orgânica. Não necessariamente de base familiar, porque a agricultura de base familiar crescentemente vai começar a experimentar constrangimentos de canal de comercialização e de preço. Porque não tem escala, como eu mostrei na calça, vamos dizer, a calça jeans chinesa. Então nós temos que começar a experimentar modos associativos de produção e começar a ganhar canais de comercialização por uma associação de muitos pequenos com um grande vigiado pelo Estado para que ele não explore o pequeno, mas que ele ofereça tecnologia, contrato de pré-compra e o canal de comercialização para as grandes redes de distribuição, seja nacionais, seja internacionais. Crédito, que eles vão apertar muito agora, tem que alargar o crédito, e um amplo programa de compras governamentais que no Ceará já funciona muito bem. 100% da merenda escolar, por exemplo, da minha cidade, é comprado pelos diretores localmente, das próprias comunidades, da agricultura familiar. 100%, não é negócio de um aqui, outro ali, não. 100%. Reforma agrária popular. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. O que é uma reforma agrária popular, para eu entender? A reforma agrária é uma coisa imperativa para um país como o nosso, porém, a moda como ela foi posta conceitualmente na década de 50,
condena o pequeno a uma morte econômica, especialmente nas áreas mais áridas do país, que é o agreste de Alagoas, mas todo o semiárido. Um monte de pequenos, ainda que individualize a quantidade de trabalho por unidade, a terra pertence ao coletivo, mas eu começo a ganhar escala. Então eu posso mecanizar, eu posso agregar tecnologia, eu posso ter um técnico agrícola, um agrônomo, coisa que cada pequeno não pode ter. Compreende isso? Então a reforma agrária do século XXI tem que se adaptar à ideia de modos associativos de produção para ganhar escala, adensamento tecnológico e canal de comercialização. Isso é uma forma de arranjo produtivo local? Sem dúvida nenhuma, é uma fórmula prática de arranjo produtivo local. Por exemplo, o Ceará se transformou em 2 anos no maior produtor brasileiro de abacaxi. Porque tinha um cara lá de lá, que mais ou menos tem essas ideias malucas, chegou no Ministério da Integração Nacional, assenhorei-me, fui eu, né? Assenhorei-me do projeto de irrigação, peguei uma grande, que tem canal de comercialização e exportação, assim, propus a grande imitando o Santa Catarina, não é uma coisa que eu inventei. Então, como é que funciona? Do segundo ano, o Ceará virou o maior produtor brasileiro de abacaxi. Coisa que cada pequeno não conseguiria sozinho, porque ele não tem a densidade tecnológica, ele não tem a canal de comercialização e não tem o dinheiro. O dinheiro que o contrato de pré-compra garante para ele. Isso é perfeitamente praticável, por exemplo, no arranjo produtivo de farmácia. Perfeitamente praticável no arranjo produtivo de metal mecânica mais simples. Vamos lá, prótese, cadeira de roda. Você pode perfeitamente fazer isso em 1000 dessas coisas. Hã? Ah, estão pedindo no auditório, posso embora, cara. Aí já não fui eu, estão pedindo no auditório. Bora bater boca ali fora. Fala tu aí. Demora aí, negado, já entrego já, vai lá. Boa noite, Ciro, boa noite, Nordestes. Essa voz do cara, o cara é radialista local, isso não resta a menor dúvida. Ah, beleza. A maioria dos estados aqui representados, e boa noite também para o Rio de Janeiro, já que temos mais de 15 alunos aqui, segundo as informações presentes. Ciro, recentemente o ex-presidente Lula lhe convidou para uma inauguração de um trecho já concluído da transposição do Rio São Francisco. Você não compareceu. Rompeu com Lula? E a segunda pergunta, o que você acha da transposição do Rio São Francisco? Bom, eu não tenho mais direito de ter opinião, eu sou o responsável pelo projeto. Eu que montei o projeto todo, eu que fiz as mediações, as negociações. Aqui para nós, não foi a Marina, nem foi o Ministério do Meio Ambiente quem fez o Comitê de Bacia, quem fez o Plano de Bacia. Tudo foi o amigo aqui que vos fala, com uma equipe de pessoas muito qualificadas do mundo universitário brasileiro. E ele é uma obviedade. Por que ele é uma obviedade? Quem conhece a geografia brasileira, acompanha comigo. O único rio perene no Nordeste Setentrional, no sentido Norte-Sul, é o rio Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão. A vazão dele dá mais ou menos 1.300 metros cúbicos por habitante ano. Isso é mais ou menos uns 200 metros cúbicos a mais do que o mínimo necessário para a manutenção da vida humana. Isso não quer dizer que todo mundo da beira do Parnaíba esteja bem servido, mas a água está lá e as pessoas estando lá sem água, trata-se apenas de política, de resolver e tal. O outro rio, no Nordeste Setentrional, é no sentido leste-oeste, é o Rio São Francisco, que separa a Bahia, né, de Pernambuco e depois Sergipe de Alagoas na Foz. O que é este rio? Esse rio, ele, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele pulsava com 16 mil metros cúbicos por segundo na cheia e chegava à depressão de 400 metros cúbicos por segundo na seca. Como são os rios do Nordeste. Mas os dois únicos rios perenes no Nordeste são o Parnaíba, esquerda-direita aqui, e o Norte-Sul e o São Francisco, esquerda-direita. E esse Nordeste Setentrional aqui, especialmente os adensamentos urbanos, de 12 milhões de pessoas, não tem nenhum rio perene. Nenhum rio perene. Por exemplo, o Ceará tem 100% dos rios secos. Todos dois estão perenizados artificialmente, porque nós temos trabalhado há muitos anos e tal. E as pessoas confundem, o Ceará é o mais preparado dos estados, porque nós temos trabalhado continuamente, temos coesão política, temos um plano, temos projeto, etc, etc. E a gente briga pelo poder, mas o projeto é mais ou menos consenso no meio do nosso povo.
Então nós hoje temos capacidade de reservar 22 bilhões de metros cúbicos. Dividido por 9 milhões de habitantes, nós temos mais água sobrando para os cearenses. Só que as pessoas confundem caixa d'água com água. Então o açude é uma caixa d'água, não é água. Por quê? Porque o açude depende da chuva. Se passa 5 anos sem chover, como aconteceu agora, a caixa d'água seca. E eu, governador do Ceará, vi a caixa d'água secar e a capital ficou colapsada de água na minha mão. Então eu conheço o ramo profundamente. Então o que é que nós fizemos? O Rio São Francisco, de Sobradinho para baixo, é um rio artificial, pela cascata de barragem da Cheste. Então ele não pulsa mais 16.400. Pelo contrário, sob o ponto de vista ambiental, ele está melhor na foz do que ele jamais esteve. Não quer dizer que não tenha língua salgada, tem, mas não tem nada a ver com vazão. Tem a ver com outros fenômenos, que é a erosão, o processo, que a foz é dinâmica. E ela acumula aqui, desassoreia ali, e a língua salgada entra cá e sai para lá. Todas as fozes de rio, é assim que fala, plural de foz. Enfim, o plural de foz de rios, né? Porque fozes ficou esquisito para mim. Enfim, todas as foz de rio, né? Se for assim, assado, eu vou olhar o português. Que alguém vai ler no Google, por favor, o plural de foz. São dinâmicas dessa forma, mas o rio, a partir de Sobradinho, ele tem uma vazão garantida mínima pela licenciamento ambiental do IBAMA de 1.300 metros cúbicos por segundo. E a vazão média do rio, para fins de geração de energia, é de 3.600 metros cúbicos por segundo. Sabe qual é a vazão máxima pedida pelo projeto de São Francisco? 76 metros por segundo. Sabe a máquina mais sofisticada tecnicamente que existe para medir vazão de rio? Tem uma margem de erro de 3%. Nós estamos pedindo 0, então não é visualizável nem por uma máquina que viesse por uma perícia judicial avaliar. E por que é tão milagroso o processo? É porque você inverte historicamente a lógica de administração de recursos hídricos no Nordeste Setentrional. Por quê? Porque lá nós destruímos, nós desperdiçamos, vocês usam essa palavra destruir? Nós desperdiçamos 75% da nossa água por causa da insegurança hídrica. Como? A gente administra as barragens o máximo cheio possível, porque a gente não sabe se o ano que vem é seco, se é o primeiro de 2, se é o primeiro de 3, se é o primeiro de 4, se é o primeiro de 5 anos de seca. Então a gente administra o açude o máximo cheio possível, e aí o sol leva 2.000 milímetros por ano. E, desgraçadamente, pega o açude meio cheio, chove, o açude verte precocemente, sangra precocemente. A soma de vertimento e evaporação, por medo de não ter água no futuro, dá 75% de desperdício. Com a segurança hídrica tecnologicamente garantida pelas águas de São Francisco, você não precisa ligar a bomba. Você administra as barragens agora o máximo vazias possível. Você usa a água, usa para abastecimento humano, para a indústria, para a agricultura, seja por que for. E administra a barragem com volume morto. Porque se chover, quer dizer, toma do sol, toma água do sol. E se chover, pega a barragem o máximo vazia e guarda essa água e não vai sangrar. E se faltar, liga a bomba. Compreende? E a autorização para mexer na água do São Francisco é exclusivamente para abastecimento humano e dessedentação animal. Então é um projeto que não prejudica ninguém e só beneficia a muita gente. Houve uma grande incompreensão, não foi em Alagoas a sede da maior resistência, foi na Bahia e em Minas Gerais por puro egoísmo e desinformação. Mas hoje as coisas estão mais aclaradas e eu tenho muito orgulho de ter ajudado a fazer esse projeto. Por que eu não fui? Porque eu, para completar minha alegria e minha confiança no futuro do Brasil, tenho um filhinho de 1 ano e 3 meses. E o menininho nasceu com um probleminha, né, de uma cirurgia necessária quando ele inteirasse 1 ano. E aí ele fez a cirurgia, sofreu pra cacete e tal, e desinternou no sábado. E sábado era o dia da negócio lá. E eu disse, quer saber, eu vou ficar com meu filho. E pronto. Muito bem. Vamos lá para a história. Eu acho o melhor exemplo do que fala que a mais vezes é incompleto. Eu era prefeito de Fortaleza quando o Lula inventou de ser candidato a primeira vez na vida. Votei no Covas no primeiro turno e votei nele no segundo. Em 1994 eu ajudei a fazer o Real, liguei para o Lula dizendo, Lula, esse teu pessoal está te enganando, eles não estão entendendo, o Real veio para ficar. Isso não é um truque, que a denúncia do Lula é que era um truque para ganhar a eleição, não sei o que e tal, e era o Itamar Franco, presidente da República. Já tinham brigado porque no dia que nós derrubamos o Collor no impeachment,
o Lula resolveu que ia para a oposição. Ora, porra, nós nos juntamos para derrubar o Collor, botamos Itamar lá e o Lula foi para a oposição. Por que nós também não vamos? E o Brasil? Então, eu tenho diferenças com ele antigas, mas assim, na hora do pega para capar, estamos juntos. Eu votei nele, aí em 94 não deu, porque eu ajudei a fazer o real. Em 98 fui candidato a presidente da República, claramente votaria nele no segundo turno. Em 2002 fui candidato a presidente, votei nele no segundo turno, fui expulso do meu partido por causa disso. Aceitei ser ministro, passei o pão que o diabo amassou ajudando o Lula no escândalo do mensalão. Estava lá, todo dia 7 horas da manhã, quando a petezada, boa parte encolheu, correu com a rabichola e tal, e eu estava lá, agarrado, brigando, tal, não sei o quê. Aí chega 2006, eu não sou candidato para apoiar o Lula. Chega em 2010, me dão uma rasteira, aí foi o meu partido, mas ele estava junto, e eu voto na Dilma. Imagina, voto na Dilma, sabendo que o negócio... E boto o Michel Temer de vice, que eu sei que o Michel Temer é um larápio, é um marginal, é um corrupto. Eu conheço ele de longa data. Conheço mesmo, né? Vocês não são obrigados a conhecer, eu conheço ele de longa data, fui colega dele, assim, não tem mistério, eu conheço ele bem, muito tempo. Aí o Lula tem o despudor de brincando de Deus, botar o Michel Temer na linha de sucessão do país. Eu cansei de dizer para ele, vai dar merda, vocês estão loucos. Dilma, tu tem que contratar um segurança, esse cara vai mandar te envenenar. Quantas vezes eu falei? Isso é, claro que é uma força de expressão, mas eu cansei de dizer. Outro dia ela cobrou comigo, porra, assim, quantas vezes você falou? Pois é, aí chega 2010, eu já zangado, com tudo que está acontecendo, voto de novo. Aí, meu irmão, agora, de novo, eu só sirvo para isso.